Um bilionário infértil, condenado a celebrar todos os natais sozinho em sua mansão silenciosa, vê sua vida mudar quando uma mãe solteira bate à sua porta e pede para ficar. O que acontece depois surpreende a todos e transforma para sempre o destino de ambos. A chuva fraca de dezembro batia contra as janelas panorâmicas da mansão em Alphaville, criando um ritmo monótono que parecia ecoar o vazio no peito de Caio Ribeiro. Aos 42 anos, ele era o tipo de homem que as revistas de negócios adoravam estampar em capas. Cabelos grisalhos nas têmporas, terno impecável, olhar determinado. Dono de um império na área de biotecnologia médica, suas clínicas particulares e startups de saúde eram referência no país. Prêmios empoeirados sobre a lareira atestavam seu sucesso, mas naquela véspera de Natal, pareciam apenas objetos sem sentido. Sentado na poltrona de couro italiano, Caio encarava a árvore de Natal que havia mandado montar mais por protocolo do que por vontade. Luzes douradas piscavam em ritmo automático, enfeites caros pendiam dos galhos, mas faltava algo indefinível. Talvez a mesma coisa que faltava em toda a casa desde que Marcela havia partido. O diagnóstico ainda ecoava em sua mente como uma sentença: infertilidade masculina irreversível. Meses de tentativas, exames discretos, consultas com os melhores especialistas. Nada. O homem que salvara vidas através de suas empresas médicas não conseguia gerar uma. A ironia era amarga demais para engolir. Marcela tinha tentado ser compreensiva. Havia falado em adoção, em tratamentos alternativos, mas Caio via nos olhos dela uma tristeza que crescia a cada dia. Quando ela finalmente fez as malas, suas palavras foram como lâminas afiadas. Eu te amo, Caio, mas ser mãe sempre foi meu sonho. Não posso abrir mão dele, nem fingir que não importa. Ela havia saído sem drama, sem gritos, mas deixando um silêncio ensurdecedor que nenhum dos carros importados na garagem ou zeros na conta bancária conseguiam preencher. Nos meses seguintes, Caio se tornou uma sombra de si mesmo. Cancelou viagens, recusou convites, evitou eventos sociais. Os amigos pararam de ligar. Os sócios respeitavam sua reclusão. Até os funcionários da casa haviam sido dispensados para as festas. O som do relógio na parede marcava os segundos com precisão implacável. 23 horas e 40 minutos de 24 de dezembro. Em 20 minutos seria Natal. E pela primeira vez na vida, Caio estaria completamente sozinho. Havia algo perversamente apropriado nisso. Um homem que não podia gerar vida, passando a data mais importante do ano em solidão absoluta. Ele se levantou e caminhou até a janela. A chuva havia intensificado e as gotas escorriam pelo vidro como lágrimas silenciosas. As casas vizinhas brilhavam com luzes natalinas e, ocasionalmente, ele ouvia risos abafados vindos das celebrações ao redor. Famílias reunidas, crianças correndo, presentes sendo abertos. Tudo o que ele nunca teria. Foi então que o interfone tocou. O som ecoou pela casa vazia como um sino distante. Caio franziu a testa, checando o relógio novamente. Quem poderia ser a essa hora? Caminhou até o sistema de segurança, suas pantufas fazendo um ruído surdo no piso de mármore. Na tela pequena, conseguiu distinguir duas figuras na entrada. Uma mulher e uma criança, ambas encharcadas pela chuva. Hesitou por um momento. Sua primeira reação foi ignorar. Não estava em condições de receber visitas, muito menos estranhos. Mas algo na postura da mulher, a forma como protegia a criança com o corpo, tentando mantê-la seca, tocou uma corda sensível dentro dele. Apertou o botão do intercomunicador. Sim, a voz do outro lado era suave, mas carregava uma urgência contida. Boa noite, senhor. Me desculpe incomodar nessa hora, mas nosso carro quebrou na estrada ali perto. Sou Gabriela, e esta é minha filha Marina. Não conseguimos encontrar hotel disponível, e com essa chuva... Será que poderíamos nos abrigar só até amanhecer? Prometo que não vamos incomodar. Caio olhou novamente para a tela.
A menina devia ter uns 6 anos. Estava agarrada ao casaco da mãe, e mesmo através da imagem granulada, ele podia ver que tremiam de frio. Por um instante, pensou em todas as razões para dizer não. Não conhecia essas pessoas. Não estava em condições emocionais para receber ninguém. Preferia sua solidão, mas havia algo na vulnerabilidade daquela cena que despertou algo adormecido dentro dele. Talvez fosse a época do ano, ou talvez fosse simplesmente o fato de que, pela primeira vez em meses, alguém precisava dele para algo que não envolvia dinheiro ou negócios. "Entrem", disse, e apertou o botão que abria o portão. Enquanto esperava que chegassem à porta, Caio olhou ao redor da casa silenciosa. Em poucos minutos, aquele espaço que há horas parecia um mausoléu ganharia vida novamente. Não sabia se estava pronto para isso, mas algo lhe dizia que talvez fosse exatamente do que precisava. Caio abriu a porta principal antes mesmo que tocassem a campainha. A mulher à sua frente era mais jovem do que havia imaginado. Devia ter uns 30 anos, cabelos castanhos grudados no rosto pela chuva, olhos castanhos que misturavam cansaço e determinação. Vestia um casaco simples e carregava uma bolsa desgastada no ombro. A menina ao seu lado era uma versão em miniatura dela, com olhos curiosos que observavam tudo com uma vivacidade que contrastava com o cansaço visível. "Muito obrigada", disse Gabriela, a voz ainda trêmula de frio. "Eu sou Gabi, e esta é a Marina. Não sabemos como agradecer." Marina, no entanto, havia se soltado da mão da mãe e observava o hall de entrada com admiração mal disfarçada. Os olhos dela corriam pelos lustres de cristal, pelo piso de mármore, pelas escadarias curvas que levavam ao segundo andar. Mas em vez de intimidação, seu rosto mostrava pura curiosidade. "Nossa, sua casa é igual um castelo", ela disse, sem filtros. "Você é rei?" Gabi corou imediatamente. "Marina, não seja indiscreta." Mas Caio surpreendeu a si mesmo ao sorrir, o primeiro sorriso genuíno em meses. "Não sou rei, não, apenas alguém que tem uma casa grande demais para uma pessoa só." Ele se afastou para que entrassem, notando como Gabi tentava enxugar os pés no tapete persa, preocupada em não sujar nada. Marina, por outro lado, já havia descoberto que seus passos faziam eco no hall e testava deliberadamente o som. "Por favor, não se preocupem com isso", disse Caio, notando a preocupação de Gabi. "Vamos tirar vocês dessa roupa molhada antes que peguem uma pneumonia." Ele as conduziu até a sala de estar, onde a lareira crepitava baixinho. Marina imediatamente correu até a árvore de Natal, os olhos brilhando com a descoberta. "Mamãe, olha!" "Tem até anjos dourados. E essa estrela é maior que a minha cabeça." Gabi se aproximou da filha com suavidade. "Marina, não toque em nada, ok?" "Pode tocar", Caio disse, surpreendendo a ambas. "Na verdade, alguém deveria dar atenção a essa árvore. Ela está muito solitária." Enquanto Marina se encantava com os enfeites, Caio observou Gabi mais atentamente. Ela se movia com uma eficiência prática, organizando a bolsa molhada, tirando um casaco reserva para a filha, sempre atenta a cada movimento da menina. Havia uma força silenciosa nela, o tipo que vem de quem aprendeu a resolver problemas sozinha. "Vocês devem estar com fome", ele disse. Bem, não preparei nada especial para hoje, mas tem comida na geladeira." "Não precisamos incomodar", Gabi respondeu rapidamente. "Já estamos abusando da sua hospitalidade." "Mamãe", Marina interrompeu, "meu barriguinha está fazendo barulho." O comentário inocente arrancou uma risada de Caio. "Então está decidido. Vou preparar algo." Na cozinha gourmet, um espaço que raramente usava, preferindo pedir comida pronta. Caio se viu improvisando um lanche noturno. Gabi insistiu em ajudar e logo descobriu que ele tinha mais habilidade com contratos milionários do que com sanduíches simples. "Você coloca a manteiga antes de esquentar a frigideira", ela disse suavemente, assumindo o controle sem fazer com que ele se sentisse inadequado. "Eu geralmente peço delivery", ele admitiu um pouco envergonhado. "E no Natal?"
especialmente no Natal. Marina havia encontrado um banquinho e observava a interação dos adultos com interesse genuíno. Por que você passa o Natal sozinho? Cadê sua família? A pergunta direta da criança pegou Caio desprevenido. Gabi rapidamente repreendeu a filha, mas ele levantou a mão. Está tudo bem, disse, abaixando-se para ficar na altura de Marina. Às vezes os adultos ficam sozinhos, por quê? Bem, porque as famílias são complicadas. Nós também ficamos sozinhas, Marina disse com naturalidade. Mas nós temos uma a outra. Você não tem ninguém? A simplicidade da pergunta foi como uma punhalada gentil. Caio sentiu o peito apertar, mas havia algo na inocência de Marina que tornava impossível se ofender ou se fechar. Não, ele disse honestamente. Hoje não tenho ninguém, mas agora tem, ela disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Tem eu e a mamãe. Gabi estava claramente constrangida pela franqueza da filha, mas Caio sentiu algo se mover dentro do peito, uma warmth que não experimentava há muito tempo. É verdade, ele disse suavemente. Agora eu tenho vocês. Eles comeram sanduíches quentinhos na sala de jantar formal, com Marina balançando as pernas na cadeira alta e contando histórias sobre a escola, sobre os desenhos que gostava, sobre como sua mãe trabalhava cuidando de pessoas no hospital. Gabi falava pouco, mas quando o fazia, era com uma serenidade que revelava força interior. Você trabalha com quê? Ela perguntou quando Marina se distraiu com um biscoito. Tenho empresas na área de saúde, Caio respondeu, simplificando. Clínicas, startups, esse tipo de coisa. Deve ser importante. Ajudar pessoas a ficarem bem. Havia muito tempo que ninguém descrevia seu trabalho dessa forma. Para ele, nos últimos anos, havia se tornado apenas números, lucros, decisões estratégicas. Mas na voz de Gabi, soava como algo nobre novamente. E você? Marina disse que trabalha em hospital. Sou auxiliar de enfermagem. Plantões longos, mas gosto de cuidar das pessoas. Ela sorriu timidamente. Não é glamuroso, mas faz sentido para mim. Caio assentiu, percebendo que havia mais dignidade nessa resposta simples do que em muitos discursos corporativos que havia ouvido. Quando o relógio marcou meia-noite, Marina já cochilava encostada no braço da mãe. O Natal havia chegado silenciosamente, sem fogos de artifício ou celebrações grandiosas, mas com uma paz que Caio não sentia há muito tempo. Feliz Natal, Gabi sussurrou. Feliz Natal. Ele respondeu, e pela primeira vez em meses, realmente quis dizer isso. A manhã de Natal chegou com um sol tímido que filtrava através das cortinas da suíte de hóspedes. Caio havia preparado o quarto na noite anterior, encontrando toalhas macias que não usava há anos e certificando-se de que havia cobertores suficientes. Acordou cedo, como sempre, mas pela primeira vez em meses não foi direto para o home office checar e-mails. Em vez disso, desceu para a cozinha e se pegou pensando no que preparar para o café da manhã. A geladeira estava cheia de ingredientes caros que raramente usava. Frutas orgânicas, pães artesanais, geleias importadas. Tentou lembrar do que as crianças gostavam de comer, mas percebeu que não tinha a menor ideia. O som de passos descalços no mármore o alertou. Marina apareceu na cozinha usando uma camiseta enorme que Gabi havia improvisado como pijama. Os cabelos despenteados, apontando em todas as direções. Bom dia, tio Caio, ela disse naturalmente, como se o conhecesse há anos. Bom dia, Marina. Dormiu bem? Sua cama é macia igual nuvem, mas sua casa é muito quieta. Na minha casa tem barulho dos vizinhos, cachorro latindo, música. Ela subiu no banquinho que havia usado na noite anterior. Você não se sente sozinho com tanto silêncio? A pergunta atingiu Caio em cheio. Antes que pudesse responder, Gabi apareceu na porta. Os cabelos presos em um rabo de cavalo simples, vestindo as mesmas roupas da noite anterior. Marina, você não pode ficar incomodando o Sr. Caio. Não incomoda, ele disse rapidamente. E pode me chamar só de Caio. Gabi sorriu, mas havia uma tensão em seus ombros que não estava lá na noite anterior.
A luz do dia trouxera de volta a consciência da situação. Uma auxiliar de enfermagem e sua filha na mansão de um empresário milionário desconhecido. Já liguei para o guincho, ela disse. Devem chegar em algumas horas para reboque o carro. Assim que soubermos o que precisa ser consertado, saímos do seu caminho. Não há pressa, Caio respondeu, e percebeu que realmente não queria que elas saíssem tão cedo. É Natal. As oficinas estarão fechadas. Marina estava explorando as gavetas da cozinha com curiosidade. Uau, você tem um monte de coisas que eu nem sei para que servem. O que é isso? Ela segurava um espremedor de citros elétrico que Marcela havia comprado e ele nunca havia usado. Honestamente, não faço ideia, Caio admitiu, arrancando uma risada de Gabi. Posso fazer café da manhã? O Gabi ofereceu. Como agradecimento pela hospedagem. Você não precisa, eu sei, mas eu quero. Havia uma diferença sutil, mas importante na forma como ela disse isso. Não era obrigação, mas escolha. Caio assentiu, e logo a cozinha se transformou em algo completamente diferente. Gabi se movia com eficiência prática, encontrando utensílios, organizando ingredientes. Marina ajudava do seu jeito, misturando coisas sem critério, mas com entusiasmo. Mamãe faz o melhor pão francês do mundo. Marina anunciou orgulhosa. É só pão francês comum. Gabi disse corando. Mas você faz com amor. Marina insistiu. Por isso fica mais gostoso. Caio observou a interação entre mãe e filha com fascínio. Havia uma cumplicidade ali, uma harmonia natural que ele nunca havia experimentado. Gabi corrigia Marina com paciência. Marina obedecia com boa vontade e ambas pareciam genuinamente felizes na companhia uma da outra. Vocês duas sempre foram só vocês? Ele perguntou cautelosamente. Gabi pausou por um momento, a mão no cabo da frigideira. O pai da Marina morreu quando ela tinha 2 anos. Acidente de trânsito. Sua voz era firme, mas havia uma tristeza antiga ali. Desde então, somos nós duas contra o mundo. Eu não lembro muito do papai, Marina disse sem tristeza aparente. Mas a mamãe diz que ele era legal e que ele me amava muito. Devia amar mesmo, Caio disse suavemente. Qualquer um amaria. Marina sorriu abertamente. Você é legal também, tio Caio. Por que você não tem filhos? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Gabi rapidamente repreendeu a filha, mas Caio levantou a mão. Está tudo bem, ele disse, mas sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Às vezes, as coisas não funcionam como planejamos, Marina. Eu gostaria de ter filhos, mas não posso. Não pode ou não quer. E Marina perguntou com a franqueza brutal das crianças. Não posso, ele respondeu honestamente. Marina refletiu sobre isso por um momento, depois desceu do banquinho e se aproximou dele. Com a naturalidade que só as crianças têm, ela deu um abraço apertado na cintura dele. Deve ser muito triste, ela disse simples. Mas você pode emprestar a mim e a mamãe. A gente não se importa de dividir. Caio sentiu os olhos arderem. Olhou para Gabi por cima da cabeça de Marina e viu que ela também estava emocionada. Por um momento, os três ficaram em silêncio, conectados por algo indefinível, mas real. O resto da manhã passou em uma atmosfera estranhamente familiar. Marina pediu para ver a casa toda, e Caio se viu fazendo o tour que nunca havia dado nem para seus amigos mais próximos. Ela ficou impressionada com a biblioteca. Tentou tocar piano na sala de música e declarou que o closet era maior que nossa sala inteira. Gabi caminhava atrás deles, claramente desconfortável com a ostentação, mas Marina tratava tudo como uma aventura divertida, sem inveja ou cobiça, apenas curiosidade pura. Você deve ser muito inteligente para conseguir tudo isso. Marina disse quando estavam no escritório dele. Por quê? E Caio perguntou genuinamente curioso. Porque você parece triste, mas continua sendo gentil. Pessoas tristes às vezes ficam bravas com todo mundo. Mas você não. Isso é ser inteligente. A observação da criança o atingiu profundamente.
Nos últimos meses, ele havia se fechado, se isolado, construído muros. Mas na presença dessas duas pessoas, sentia como se pudesse respirar novamente. Quando o telefone tocou no final da tarde, anunciando que o guincho havia chegado, Caio sentiu uma pontada de decepção. Gabi pareceu aliviada e apreensiva ao mesmo tempo. Bem, ela disse, organizando as poucas coisas que tinham. Acho que é hora de irmos. Eu não quero ir, Marina disse diretamente. Gostei daqui. Gostei do tio Caio. Marina, Gabi começou, mas Caio a interrompeu. Eu também gostei de vocês, ele disse. Muito. Na porta, mientras Marina já estava no carro com o motorista do guincho, Gabi se virou para ele. Obrigada, ela disse simplesmente. Não só pela hospedagem, por tratá-la como se ela importasse. Nem todo mundo faz isso. Ela importa, Caio respondeu. Vocês duas importam. Gabi hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Mas então apenas sorriu e entrou no carro. Caio ficou parado na porta até que o carro desapareceu na curva. A casa voltou ao seu silêncio familiar, mas agora parecia diferente. Não vazia, apenas em espera. Pela primeira vez em meses, Caio se pegou pensando no futuro, ao invés de apenas sobreviver ao presente. Os dias seguintes ao Natal passaram como uma névoa estranha para Caio. A casa havia voltado ao silêncio, mas agora ele ouvia ecos. O riso de Marina ecoando pelos corredores. A voz suave de Gabi explicando pacientemente alguma coisa. O barulho de passos pequenos correndo pelo mármore. Era como se a presença delas tivesse deixado marcas invisíveis em cada cômodo. Tentou voltar à rotina normal. Respondeu e-mails acumulados, participou de videoconferências, revisou relatórios financeiros. Mas sua mente divagava constantemente. Durante uma reunião sobre expansão das clínicas, se pegou pensando se Marina havia gostado dos livros infantis que vira na biblioteca. Em meio à análise de um novo investimento em biotecnologia, lembrava-se da forma como Gabi havia organizado a cozinha com naturalidade, tornando-a mais funcional em 2 horas do que ele havia conseguido em anos. No terceiro dia do ano novo, não resistiu. Procurou o nome de Gabriela nas redes sociais, mas encontrou apenas um perfil discreto com poucas fotos. Marina sorrindo em um parque, as duas em um shopping simples, momentos cotidianos de uma vida modesta, mas feliz. Não havia sinais de amargura ou autocompaixão, apenas uma mulher criando sua filha com dignidade e amor. Decidiu agir de forma prática. Pesquisou livrarias infantis online e escolheu 3 livros que achou que Marina poderia gostar. Contos de fada modernos, aventuras de meninas corajosas, histórias sobre famílias não convencionais. Mandou entregar no endereço que conseguira dos registros do guincho. 2 dias depois, seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Tio Caio. A voz animada de Marina explodiu pelo telefone. Os livros chegaram. A mamãe disse que você mandou. Caio sorriu involuntariamente. Gostou deles? Guy Cruzou. Gostei muito. Tem uma história de uma menina que vira amiga de um dragão solitário. Ela disse que dragões ficam maus quando ficam muito tempo sozinhos, mas depois que encontram amigos, ficam gentis de novo. A metáfora ingênua, mas certeira, o atingiu em cheio. E o que acontece no final? Eles viram uma família. O dragão, a menina e a mãe dela. E eles são felizes para sempre, mas não do jeito que os outros dragões são. Do jeito deles mesmo. Parece uma história linda. Mamãe, quer falar com o tio Caio? Houve uma pausa, depois a voz de Gabi, mais hesitante. Oi, Caio, obrigada pelos livros. Você não precisava, eu queria, ele disse e percebeu que era verdade. Marina gosta de ler. Adora, é a única criança de 6 anos que eu conheço que prefere livro a tablet. Havia orgulho na voz dela. Mas livros são caros, então geralmente pegamos emprestado da biblioteca. Posso mandar mais? Silêncio do outro lado. Depois, cautelosamente. Por quê? Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Por que um empresário milionário estava se interessando por uma auxiliar de enfermagem e sua filha?
Caio sabia que precisava ser honesto. Porque vocês duas me lembraram de algo que eu havia esquecido, ele disse. Como é se sentir conectado, útil de uma forma que não envolve dinheiro ou negócios? Caio, não é caridade, ele disse rapidamente. Não é pena nem obrigação. É só, gosto de vocês. Gosto da forma como Marina vê o mundo. Gosto da sua força. Vocês tornaram meu Natal menos solitário e eu gostaria de retribuir. Outra pausa. Quando Gabi falou novamente, sua voz estava mais suave. Nós também gostamos de você. Marina não para de falar no tio Caio da Casa Grande. Ela disse que você tem olhos tristes, mas um coração bom. Ela disse isso? Disse. E Marina tem um radar muito bom para pessoas. Ela nunca se engana sobre quem é confiável. Conversaram por mais alguns minutos. Sobre os livros, sobre o trabalho, sobre coisas cotidianas que assumiam uma importância desproporcional simplesmente porque eram compartilhadas. Quando desligaram, Caio se sentiu mais leve do que havia se sentido em meses. Nas semanas seguintes, um padrão se estabeleceu. Caio mandava pequenos presentes, livros, quebra-cabeças, material escolar para Marina. Não coisas caras ou extravagantes, mas itens pensados, escolhidos com cuidado. Em troca, recebia telefonemas espontâneos, desenhos coloridos pelo correio, fotos de Marina com os presentes. Gabi participava dessas interações com cautela crescente, mas genuína. Contava sobre seu trabalho no hospital, sobre os pacientes difíceis e os momentos gratificantes. Caio compartilhava histórias sobre suas empresas, mas focava nos aspectos humanos. Médicos dedicados, tratamentos inovadores que mudavam vidas, tecnologias que davam esperança. Foi durante uma dessas conversas que Gabi mencionou casualmente algo que fez Caio parar tudo o que estava fazendo. Marina está um pouco nervosa na escola. Tem uns problemas com documentação. É complicado. Que tipo de problemas? Hesitação. Então, o cunhado do meu marido, o Renato, está criando dificuldades. Ele nunca se interessou pela Marina quando o irmão era vivo, mas agora ele está questionando minha capacidade de criá-la sozinha. Questionando como? Juridicamente. A voz de Gabi ficou tensa. Ele está alegando instabilidade financeira, ausência por causa dos plantões, falta de estrutura familiar. Coisas assim. Caio sentiu uma raiva fria subir pelo peito. Ele quer a guarda? Ele quer. Eu não sei exatamente o que ele quer, mas está mexendo os pauzinhos, fazendo insinuações, colocando pessoas contra mim. Marina está sentindo a tensão, mesmo eu tentando protegê-la. Você tem advogado? Caio, advogados custam dinheiro que eu não tenho. Estou tentando resolver sozinha, mas... Não, ele disse firmemente. Você não está sozinha. O silêncio do outro lado foi longo. Quando Gabi falou novamente, havia cautela em sua voz. O que você quer dizer? Quero dizer que você tem um amigo agora. E amigos se ajudam. Caio, eu não posso aceitar. Não é sobre aceitar, ele interrompeu suavemente. É sobre não deixar que alguém machuque uma criança inocente por pura mesquinharia. Mais silêncio. Então, quase sussurrando. Por que você faria isso? A resposta veio do fundo do coração, sem hesitação. Porque Marina me chamou de tio. Porque você me tratou como família quando eu era um estranho. Porque vocês duas me lembraram que existem coisas mais importantes que dinheiro ou sucesso profissional. Ele fez uma pausa. Depois acrescentou. E porque pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto necessário de uma forma que realmente importa. Quando desligaram o telefone naquela noite, Caio sabia que havia cruzado uma linha invisível. Não era mais apenas um conhecimento casual, uma lembrança agradável de um Natal diferente. Estava investindo emocionalmente em duas pessoas que mal conhecia, mas que haviam se tornado fundamentais para seu bem-estar. Pela primeira vez, desde o diagnóstico de infertilidade, Caio sentia que tinha um propósito que ia além de si mesmo. E pela primeira vez em meses, não se sentia como um homem incompleto, mas como alguém que poderia fazer diferença na vida de outras pessoas.
Não sabia ainda que essa decisão mudaria tudo, tanto para melhor quanto para muito pior. 3 semanas depois do telefonema sobre Renato, Caio estava na sala de reuniões da Ribeiro em Associados, escritório de advocacia especializado em direito de família que havia contratado discretamente, quando a doutora Helena Martins, uma das melhores advogadas da cidade, colocou uma pasta sobre a mesa. A situação é mais complicada do que imaginávamos, ela disse sem rodeios. Renato Silva não está agindo sozinho. Ele tem recursos, contatos e, pelo que descobrimos, motivações que vão além do simples interesse pela sobrinha. Caio franziu a testa. Que tipo de motivações? Moço, o irmão dele, o falecido marido da Gabriela, tinha uma apólice de seguro de vida considerável. Como Marina é a única herdeira e Gabriela é a responsável legal pelos bens da menina até ela completar 18 anos, estamos falando de uma quantia significativa. Ele quer o dinheiro. Queremos acreditar que sim, porque seria mais fácil de combater. Mas há algo mais. Helena abriu a pasta e mostrou algumas fotos impressas de redes sociais. Renato tem postado insinuações sobre crianças desprotegidas, mães negligentes, e recentemente começou a falar sobre influências externas inadequadas. Caio sentiu o sangue gelar. Influências externas? Ele sabe sobre você. A revelação caiu como um peso no estômago de Caio. Nas últimas semanas, sua vida havia ganhado uma leveza que não experimentava há anos. Os telefonemas com Marina se tornaram o melhor momento dos seus dias. As conversas com Gabi traziam uma paz que nenhuma reunião de negócios conseguia proporcionar. E agora isso estava sendo usado contra elas. Como ele descobriu? Vivemos na era das redes sociais, Caio. Você mandou livros, presentes, alguma coisa foi postada, comentada, vista. Não é difícil conectar os pontos. Helena fechou a pasta. O problema é que ele está criando uma narrativa. Mãe solteira, instável financeiramente, se envolvendo com um homem rico desconhecido logo após conhecê-lo. Para um juiz conservador, isso pode soar como se ela estivesse me usando. Caio completou, sentindo náusea. Ou como se você estivesse se aproveitando de uma situação vulnerável. As interpretações podem ser muitas, e nenhuma favorável. Caio se levantou da cadeira e caminhou até a janela do escritório. Lá embaixo, São Paulo fervia em seu ritmo habitual. Milhões de pessoas seguindo suas vidas, alheias ao drama que se desenrolava naquela sala. O que vocês recomendam? Interrupção imediata de qualquer contato. Suspensão dos presentes, telefonemas, qualquer coisa que possa ser interpretada como tentativa de influência ou manipulação emocional. As palavras da advogada soaram como uma sentença de morte. Cortar contato com Marina e Gabi significaria voltar ao isolamento, à solidão que havia se tornado insuportável depois de ter experimentado a conexão genuína. E se eu não fizer isso? Então você se torna a principal evidência contra Gabriela no processo de guarda. O telefone de Caio vibrou. Mensagem de Marina. Tio Caio, a mamãe tá triste. Você pode ligar para ela? Ele mostrou a mensagem para Helena, que balançou a cabeça com pena. Sinto muito, Caio. Sei que você se importa com elas. Mas às vezes, amar alguém significa se afastar para protegê-las. Naquela noite, Caio ficou sentado em seu escritório por horas, encarando o telefone. Tinha 2 opções: ligar para Gabi e explicar a situação, ou simplesmente desaparecer e deixá-las acreditando que ele havia perdido o interesse. A primeira opção era honesta, mas arriscada. A segunda era cruel, mas segura para elas. Decidiu pela honestidade. Oi, a voz de Gabi soou cansada quando atendeu. Oi, Marina disse que você estava triste. Só um dia difícil no trabalho, nada demais. Mas Caio podia ouvir que havia mais. Caio, posso te perguntar uma coisa? Bom, claro. Renato fez algumas insinuações hoje sobre nossa amizade. Diz que é estranho um homem da sua posição se interessar por pessoas como nós.
Caio fechou os olhos. Estava começando. Gabi, não precisa explicar nada. Eu só queria que você soubesse que, independente dos seus motivos, eu sou grata. Marina também. Você nos deu momentos felizes quando precisávamos muito disso. A forma como ela disse, no passado, como se já soubesse que estava acabando, partiu o coração de Caio. Eu contratei uma advogada para te ajudar, ele disse rapidamente. Silêncio. Depois, você fez o quê? Uma das melhores do ramo. Helena Martins. Ela vai cuidar de tudo relacionado ao Renato, sem custos para você. Caio, eu não posso aceitar isso. Você pode e vai aceitar. Pelo bem da Marina. Não é sobre dinheiro. A voz dela saiu mais alta, depois baixou novamente. É sobre o que isso implica. O que as pessoas vão pensar. O que Renato vai falar. Que ele fale o que quiser. A verdade é que você é uma mãe excepcional. E Marina é uma criança feliz e bem cuidada. A verdade não importa se ela parecer mentira para um juiz. A frase resumiu perfeitamente o dilema em que estavam. Caio respirou. Fundo, Gabi, preciso te contar algo. A advogada disse que talvez seja melhor eu me afastar por um tempo, até o processo acabar, para não dar munição para o Renato. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Quando Gabi falou novamente, sua voz estava controlada demais. Entendo. Não, você não entende. Não é porque eu quero. É porque, Caio, você não me deve explicações. Nós nos conhecemos há pouco tempo. É natural que... Pare, ele interrompeu frustrado. Não finja que isso é natural ou normal. Nos últimos 2 meses, vocês duas se tornaram as pessoas mais importantes da minha vida. Ter que me afastar é a coisa mais difícil que já fiz. Lágrimas na voz dela agora. Então não se afaste. Se eu não me afastar, posso ser a razão pela qual você perde a Marina. A conversa que se seguiu foi uma das mais difíceis da vida de Caio. Eles discutiram alternativas, possibilidades, formas de contornar a situação. Mas todas esbarravam na mesma realidade. A percepção era mais poderosa que a verdade. E a percepção deles estava sendo manipulada por alguém com recursos e motivações questionáveis. O que eu digo para a Marina? E Gabi perguntou por fim. Diga que eu estou viajando. Que eu ligo quando voltar. E quando você vai voltar? Caio não tinha resposta para isso. 2 horas depois, Marina ligou para ele. Sua voz pequena e confusa foi como uma lâmina no coração. Tio Caio, a mamãe disse que você está viajando. Quando você volta? Em breve, pequena. Você vai esquecer da gente? Nunca, ele disse. E foi a promessa mais sincera que já havia feito. Nunca vou esquecer de vocês. Depois que desligou, Caio ficou olhando para o telefone por longo tempo. Sabia que havia feito a coisa certa, mas a coisa certa nunca havia doído tanto. Do lado de fora, São Paulo seguia pulsando, indiferente ao fato de que um homem havia acabado de descobrir o que significava amar alguém o suficiente para sacrificar a própria felicidade por elas. 3 semanas se passaram desde a última conversa com Gabi e Marina, e Caio sentia como se estivesse vivendo em câmera lenta. Os dias se arrastavam sem propósito, pontuados apenas por reuniões que pareciam teatrais e relatórios que lia sem absorver uma única linha. Sua casa voltara ao silêncio sepulcral, mas agora era pior, porque ele sabia exatamente o que estava perdendo. Helena ligava regularmente com atualizações do processo. O caso estava evoluindo, mas lentamente. Renato havia apresentado uma petição formal questionando a capacidade de Gabi como responsável legal, usando argumentos sobre instabilidade profissional e influências externas potencialmente prejudiciais. A estratégia dele era clara: arrastar o processo, desgastar emocionalmente Gabi e criar a narrativa de que ela não oferecia um ambiente seguro para Marina. Foi durante uma dessas ligações que Helena mencionou algo que fez Caio parar tudo. Teve um desenvolvimento interessante, ela disse. Um ex-funcionário seu, um tal de Gilmar, procurou nosso escritório. Disse que tem informações relevantes sobre o caso. Gilmar? Caio franziu a testa. Meu ex-motorista.
Esse mesmo. Ele disse que conhece você há anos e quer ajudar. Também mencionou que tem observado movimentos suspeitos no bairro onde Gabriela mora. Caio sentiu uma pontada de preocupação. Que tipo de movimentos? Pessoas fotografando o prédio, carros estacionados em locais estranhos, perguntas sendo feitas aos vizinhos. Parece que Renato está coletando evidências de forma criativa. Isso é legal? Desde que seja feito em espaços públicos, tecnicamente sim, mas é intimidação psicológica clara. Naquela tarde, Caio se encontrou com Gilmar em um café discreto no centro da cidade. O ex-funcionário estava mais magro, as roupas simples, mas limpas, o olhar direto e determinado. "Senhor Caio", Gilmar disse, apertando sua mão com firmeza. "Obrigado por aceitar me ver. Gilmar, eu deveria ter te demitido de forma diferente. O divórcio, as mudanças. Não foi pessoal. Eu sei, senhor. E por isso mesmo estou aqui." Gilmar se inclinou para a frente. "O senhor foi o único patrão que me deu folga remunerada quando minha filha nasceu, que perguntava sobre minha família, que pagava plano de saúde. Quando soube da situação da dona Gabriela e da menina, como você soube? São Paulo é menor do que parece, senhor Caio. Tenho amigos que trabalham em vários lugares. Ouvi falar do processo do tal Renato." Gilmar tirou um envelope do bolso interno da jaqueta. "E decidi investigar por conta própria. Dentro do envelope havia fotos, anotações, registros de placas de carros. Gilmar havia documentado sistematicamente a vigilância que estava sendo feita sobre Gabi e Marina. Esse homem, Renato, está pagando pessoas para seguir elas. Fotógrafos, detetives particulares, gente questionando vizinhos sobre os horários dela, se ela sai à noite, se recebe visitas masculinas." Gilmar apontou para uma das fotos. "Olha isso aqui." Era uma imagem de Gabi saindo do hospital após um plantão noturno, claramente exausta. O ângulo e o momento capturados faziam parecer que ela estava em estado deplorável. "Eles estão criando evidências", Caio murmurou. "Pior que isso, senhor Caio. Estão criando medo. A menina me reconheceu outro dia, quando eu estava observando o prédio. Ela perguntou se eu era amigo do tio Caio. Quando eu disse que sim, ela chorou." Caio sentiu o peito apertar. "Ela chorou?" "Disse que sente saudade do senhor, que não entende por que o senhor sumiu, que a mãe fica triste quando pensa que ninguém está vendo." As palavras de Gilmar foram como socos no estômago. Caio havia se afastado para protegê-las, mas talvez estivesse causando exatamente o tipo de dano emocional que Renato poderia usar como evidência de instabilidade familiar. "Tem mais", Gilmar continuou. "Consegui descobrir que Renato tem sociedade em 2 empresas que prestam serviço para o governo. Uma delas está sendo investigada por superfaturamento. Ele precisa de dinheiro limpo, e o seguro de vida do irmão resolveria os problemas dele. Você conseguiu provas disso?" "Algumas, mas preciso de recursos para investigar mais fundo. Contatos, acesso a informações que eu não consigo sozinho." Caio olhou para o homem à sua frente. Gilmar havia sido um funcionário leal, discreto, sempre respeitoso com a família. Agora estava oferecendo ajuda em um momento crucial, sem pedir nada em troca, além dos recursos necessários para fazer o trabalho. "Por que você está fazendo isso, Gilmar?" "Porque o senhor me tratou como gente quando eu era só mais um empregado. Porque vi como o senhor mudou depois que conheceu essa família. Ficou mais humano, mais feliz. E porque ninguém deveria usar uma criança como peça de xadrez para resolver problemas financeiros." Naquela noite, Caio ligou para Helena e repassou todas as informações que Gilmar havia coletado. A advogada ficou impressionada com a qualidade da investigação informal. "Isso muda muita coisa", ela disse. "Se conseguirmos provar que as motivações do Renato são financeiras e que ele está usando métodos questionáveis de intimidação, podemos reverter completamente a narrativa do processo. O que vocês precisam? Mais evidências. Documentos financeiros, registros de comunicação, testemunhas." E ela hesitou. E talvez seja a hora de você conversar diretamente com Gabriela.
Não dá mais para protegê-la mantendo distância se ela está sendo atacada mesmo assim. Caio ficou em silêncio, processando a informação. Nas últimas semanas, havia se convencido de que o afastamento era a única forma de proteger Gabi e Marina. Mas talvez estivesse apenas se escondendo atrás da desculpa nobre para evitar enfrentar seus próprios medos sobre se envolver emocionalmente com alguém novamente. Ela vai querer falar comigo? E ele perguntou. Só há uma forma de descobrir. Naquela madrugada, Caio ficou acordado pensando na conversa com Gilmar. Um homem simples, trabalhador, que havia decidido fazer a coisa certa porque acreditava em lealdade e justiça. Gilmar não tinha recursos ou poder, mas tinha coragem e determinação. Caio percebeu que havia passado semanas se comportando como uma vítima das circunstâncias, quando na verdade tinha todos os recursos necessários para lutar. Havia se escondido atrás de conselhos jurídicos prudentes, em vez de confiar no que o coração estava dizendo desde o primeiro dia, que Gabi e Marina haviam se tornado sua família. E famílias lutam juntas. Pela primeira vez em semanas, Caio dormiu com uma sensação de propósito. Amanhã tomaria de volta o controle da situação. Amanhã voltaria a lutar pelo que realmente importava. O telefonema de Caio para Gabi aconteceu em uma tarde chuvosa de março, exatamente 3 meses depois do Natal, que havia mudado tudo. Ele discou o número 5 vezes antes de ter coragem de deixar a chamada completar. Alô? A voz dela soava cautelosa, desconfiada. Gabi, sou eu. Caio, silêncio longo. Depois, oi. Posso conversar com você? Pessoalmente? Caio, eu... Ela começou, mas ele a interrompeu. Por favor, eu sei que tenho muito a explicar. E sei que você não me deve nada. Mas preciso te contar algumas coisas importantes sobre o Renato. Outra pausa. Que tipo de coisas? De coisas que podem mudar completamente o processo de guarda. Mas não quero falar por telefone. Eles marcaram de se encontrar no parque onde Gabi levava a Marina aos fins de semana. Era território neutro, público, seguro para ambos. Quando Caio chegou, encontrou Gabi sentada em um banco, observando crianças brincarem no playground. Ela estava mais magra, olheiras profundas marcavam o rosto, mas mantinha a postura ereta de sempre. Oi, ele disse, sentando-se ao lado dela com cautela. Marina não está aqui, Gabi disse diretamente. Está na casa da minha vizinha. Achei melhor assim. Como ela está? Confusa, triste? Pergunta por você toda semana. A voz de Gabi era controlada, mas havia dor ali. Eu disse que você estava viajando, mas ela é inteligente. Sabe que alguma coisa mudou. Caio sentiu o peso da culpa. Gabi, por que você desapareceu? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. 1 hora estávamos conversando todo dia. Você estava ajudando, se importando e, de repente, nada. Nem explicação direito. Porque eu estava com medo de prejudicar vocês. Prejudicar como? Caio contou sobre a conversa com Helena, sobre como o envolvimento dele poderia ser usado contra ela no processo. Gabi ouviu em silêncio, o rosto impassível. Você achou que eu não era capaz de tomar essa decisão sozinha? Ela perguntou quando ele terminou. Não foi isso. Foi sim. A voz dela subiu um tom. Você decidiu o que era melhor para mim e para Marina sem nos consultar. Como se fôssemos crianças incapazes de entender as consequências. Caio não tinha resposta para isso porque ela estava certa. Havia agido de forma paternalista, assumindo que sabia melhor que ela o que era bom para sua própria família. Você tem razão, ele admitiu. Eu errei. Errou mesmo. Gabi respirou fundo. Sabe o que foi mais difícil? Explicar para Marina que as pessoas às vezes somem da nossa vida sem motivo aparente. Ela já perdeu o pai. Agora acha que perdeu você também. As palavras foram como facadas. Caio havia tentado proteger Marina, mas acabara reproduzindo exatamente o tipo de abandono que ela mais temia. Posso tentar consertar isso? Depende. Gabi se virou para ele completamente. Você vai desaparecer de novo na primeira dificuldade?
Porque se for, é melhor ficar longe agora mesmo. Não vou desaparecer. Como posso confiar nisso? Era uma pergunta justa. Caio pensou em todas as promessas vazias que havia ouvido na vida, em todas as pessoas que haviam dito uma coisa e feito outra. Porque dessa vez eu não estou fugindo dos meus sentimentos, ele disse. Eu amo vocês duas, não como um benfeitor ou um amigo distante. Amo como família. E família não abandona família. Gabi ficou em silêncio por longo tempo, observando as crianças brincarem. Quando falou, sua voz estava mais suave. Marina perguntou se você esqueceu dela. Eu disse que não, que pessoas boas não esquecem. Mas eu não tinha certeza se era verdade. Era verdade. Não passei um dia sem pensar em vocês. Então me conte sobre essas coisas importantes do Renato. Caio contou sobre Gilmar, sobre a vigilância, sobre as evidências de motivação financeira. Conforme falava, viu o rosto de Gabi mudar de surpresa para raiva, para determinação. Ele está usando minha filha, ela disse quando ele terminou. Sim, mas agora temos como provar isso. Gabi ficou em pé, caminhando alguns passos antes de voltar. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Sem mais decisões unilaterais. Sem mais te proteger, sem me perguntar. Somos parceiros nisso ou não somos nada? Parceiros, Caio concordou. E Marina? Quero pedir desculpas a ela. Explicar que cometi um erro, mas que estou de volta para ficar. Gabi assentiu lentamente. Domingo, venha almoçar conosco. Se ela te perdoar, podemos seguir em frente. Se não, ela vai perdoar. Caio disse com mais confiança do que sentia. Tomara, Gabi respondeu. Porque eu já perdi muita gente importante na vida. Não quero perder você de novo. Domingo chegou com um frio incomum para março. Em São Paulo, Caio estava parado em frente ao portão do pequeno prédio onde Gabi e Marina moravam, segurando uma sacola com ingredientes para fazer brigadeiros. A única coisa que se lembrava de Marina mencionar como sobremesa favorita. Suas mãos tremiam ligeiramente, não pelo frio, mas pela ansiedade. Gabi o recebeu na porta, vestindo uma blusa simples e jeans, os cabelos presos em um rabo de cavalo. Ela está no quarto, disse em voz baixa. Sabe que você vem, mas está cautelosa. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Paredes pintadas de branco, móveis simples, fotos de Marina em vários momentos espalhadas pela sala. Havia uma ordem carinhosa em tudo, o tipo de organização que vem de quem cuida das coisas com amor, mesmo tendo pouco. Marina. Beatriz, Gabi chamou. O tio Caio chegou. Caio ouviu passos pequenos no corredor. Então Marina apareceu na porta do quarto. Ela estava diferente, mais alta, o rosto menos redondo, mas principalmente havia uma seriedade nos olhos que não existia 3 meses atrás. Oi, ela disse sem correr para abraçá-lo como costumava fazer. Oi, Marina. Caio se ajoelhou para ficar na altura dela. Posso conversar com você? Ela assentiu e veio se sentar no sofá, mantendo distância. Gabi foi para a cozinha, dando-lhes privacidade. Você sumiu, Marina disse diretamente. Sumiu, sim. Por quê? Caio respirou fundo. Havia ensaiado essa conversa, mas estar diante daquela menina corajosa e magoada tornava tudo mais difícil. Porque eu fiquei com medo, ele disse honestamente. Medo de quê? Medo de machucar você e sua mãe sem querer. Marina franziu a testa, processando. Mas você machucou mesmo assim, quando você sumiu. A observação simples foi devastadora em sua precisão. Você está certa. Eu machuquei vocês tentando não machucar. Isso é burrice, ela disse sem malícia. Caio riu apesar da situação. É burrice mesmo. Minha mãe chorou, Marina continuou. Ela achou que eu não vi, mas eu vi. E eu chorei também. Me desculpa, Marina. Eu não queria fazer vocês chorarem. Então por que você fez? E porque às vezes os adultos fazem coisas erradas pensando que estão fazendo coisas certas. Marina considerou isso. E você não vai mais fazer coisas erradas? E hoje vou tentar muito não fazer.
Mas se eu fizer, vou conversar com vocês antes, ok? Ela assentiu lentamente. Você trouxe alguma coisa? E Caio sorriu. Trouxe ingredientes para fazer brigadeiro. Você pode me ensinar? Eu sei fazer. A mamãe me ensinou. Marina se animou ligeiramente. Mas você precisa prometer uma coisa, o que você quiser. Se você for viajar de novo, tem que me falar antes. E tem que mandar carta de onde você estiver. Prometo. E tem que deixar um telefone para eu te ligar quando eu quiser. Prometo isso também. Marina estudou seu rosto por um momento longo. Então, como se tivesse tomado uma decisão importante, ela se aproximou e deu um abraço nele. Não o abraço efusivo de antes, mas um abraço cuidadoso de quem está aprendendo a confiar novamente. Eu senti saudade, ela sussurrou. Eu também senti muita saudade. A tarde passou tranquila. Fizeram brigadeiros juntos. Marina comandando a operação com seriedade, corrigindo Caio quando ele mexia rápido demais ou colocava açúcar além da conta. Gabi participava com sorrisos cautelosos, ainda observando a dinâmica entre eles. Durante o almoço, Marina contou sobre a escola, sobre os desenhos que havia feito, sobre um livro que estava lendo. Gradualmente, sua reserva inicial foi dando lugar à naturalidade de antes, embora Caio percebesse que algo havia mudado. Marina estava mais madura, mais cuidadosa com suas emoções. Tio Caio, ela disse enquanto comia um brigadeiro de sobremesa. Aquele homem que fica perguntando coisas sobre a mamãe para os vizinhos. Ele é parente do meu papai que morreu? Caio trocou um olhar com Gabi. É, Marina. Ele é tio Renato, irmão do seu pai. Por que ele não vem falar com a gente diretamente? A pergunta inocente revelou a manipulação cruel do que estava acontecendo. Uma criança de 6 anos percebendo que algo estava errado no comportamento de um adulto. Porque ele não sabe como conversar direito. Gabi respondeu cuidadosamente. Então a gente pode ensinar ele? Caio sentiu o peito apertar com a bondade natural de Marina. Mesmo sendo alvo de uma campanha de difamação, ela sugeria ensinar alguém a ser melhor. Talvez um dia, ele disse suavemente. Mas por enquanto, vamos cuidar de nós 3, ok? Ok, Marina concordou. Depois acrescentou. É bom você estar aqui de novo. Quando Caio saiu naquela tarde, sabia que havia sido perdoado, mas também entendeu que reconquistar a confiança completamente levaria tempo. Marina o havia aceito de volta, mas com a sabedoria precoce de quem aprendeu que as pessoas podem desaparecer. Agora, ele precisava provar que estava ali para ficar. Uma semana após o almoço de reconciliação, Caio recebeu um telefonema que mudaria tudo. Era Helena, e sua voz carregava uma urgência que ele não havia ouvido antes. Caio, precisamos nos encontrar hoje. Agora. O que aconteceu? Renato apresentou uma nova petição. E dessa vez, ele mencionou você nominalmente. 2 horas depois, Caio estava no escritório de Helena encarando uma pilha de documentos que Renato havia conseguido compilar. Fotos dele saindo do prédio de Gabi, registros de entregas de presentes, até mesmo uma conversa gravada ilegalmente entre Marina e uma coleguinha de classe, onde a menina falava sobre o tio Caio Rico que havia aparecido em sua vida. Como ele conseguiu tudo isso? E Caio perguntou, folheando as páginas com crescente horror. Detetive particular, vigilância prolongada e provavelmente suborno de algumas pessoas. Helena suspirou. O argumento dele é que você está usando sua riqueza para comprar uma família substituta, que Gabriela está sendo manipulada financeiramente e que Marina está sendo exposta a um ambiente instável. Isso é ridículo. Para nós é ridículo. Para um juiz conservador que não conhece vocês pessoalmente, pode parecer plausível. Helena abriu outro arquivo. Mas tem mais. Ele está alegando que Gabriela é uma mãe negligente que deixa a filha aos cuidados de estranhos ricos enquanto trabalha plantões excessivos. Caio sentiu raiva subir pelo peito.
Ela trabalha para sustentar a filha. Eu sei, você sabe. Mas Renato está construindo uma narrativa de abandono emocional e dependência financeira inadequada. E agora? Agora, ironicamente, sua presença pode ser tanto o problema quanto a solução. Se conseguirmos provar que suas intenções são genuínas, que existe uma relação familiar real, aqui podemos transformar isso a nosso favor. Naquela noite, Caio ligou para Gabi e contou sobre os novos desenvolvimentos. O silêncio dela do outro lado da linha foi ensurdecedor. Gabi? Estou aqui. A voz dela estava controlada demais. Só tentando entender como minha vida se transformou em um pesadelo público. Vamos resolver isso. Como, Caio? Ele tem recursos, tempo, determinação. E agora tem evidências, mesmo que distorcidas, de que nossa amizade é inadequada. Nossa amizade não é inadequada. Para você e para mim, não é. Mas estamos falando de percepções, lembra? E a percepção dele é que você é um homem rico se aproveitando de uma viúva desesperada. Caio fechou os olhos. O que você quer fazer? Não sei. Pela primeira vez desde que a conhecia, Gabi soava derrotada. Marina não entende por que estão fazendo perguntas sobre ela na escola. Os vizinhos me olham diferente. Meu supervisor no hospital me chamou para uma conversa informal sobre minha vida pessoal. Eles não podem fazer isso. Podem e estão fazendo. Gabi respirou fundo. Caio, talvez você tivesse razão desde o começo. Talvez seja melhor você se afastar mesmo. Não. A resposta saiu mais forte que ele pretendia. Não vamos deixar ele vencer assim. E se lutarmos e perdermos? E se eu perder, Marina? A pergunta ficou suspensa no ar. Era o medo mais profundo de Gabi, materializado em palavras. Caio entendeu que ela estava considerando seriamente recuar, aceitar o afastamento dele para proteger sua filha. Gabi, posso te encontrar amanhã? Tenho uma ideia. Que tipo de ideia? O tipo que pode resolver tudo de uma vez. Mas preciso conversar pessoalmente. No dia seguinte, eles se encontraram no mesmo parque onde haviam se reencontrado. Dessa vez, Marina estava junto, brincando no playground próximo, mas sempre olhando na direção deles com preocupação evidente. A ideia é a seguinte, Caio começou. Em vez de nos escondermos ou nos afastarmos, vamos fazer o oposto. Vamos ser completamente transparentes. Como assim? Vamos contar nossa história, publicamente, do jeito que realmente aconteceu. Caio se inclinou para a frente. Gilmar descobriu algumas coisas interessantes sobre as empresas do Renato. Se combinarmos isso com nossa versão honesta dos fatos, podemos virar o jogo. Gabi franziu a testa. Falar publicamente como? Imprensa, redes sociais. Deixar claro que somos uma família não convencional, mas uma família real. Mostrar que Renato está usando Marina como peça de xadrez para resolver problemas financeiros. Isso é arriscado. Mais arriscado que deixar ele controlar a narrativa? Gabi olhou para Marina, que havia parado de brincar e estava caminhando em direção a eles, percebendo a seriedade da conversa. Mamãe, tá tudo bem? E Marina perguntou, subindo no colo de Gabi. Está tudo bem, amor. O tio Caio vai sumir de novo. Não, Caio respondeu antes que Gabi pudesse falar. Não vou sumir nunca mais. Marina assentiu satisfeita e voltou a brincar. Gabi o observou por um longo momento. Se fizermos isso, ela disse finalmente, tem que ser de verdade. Sem meias-verdades, sem omissões. A história toda, Caio concordou, incluindo seus sentimentos reais por nós. Caio a encarou, incluindo meus sentimentos reais por vocês. Então vamos fazer isso, Gabi disse, e pela primeira vez em semanas havia determinação real em sua voz. Vamos contar nossa versão. A decisão de ir a público trouxe consequências que nenhum deles havia previsto. Helena havia conectado Caio com Márcia Santos, uma jornalista investigativa conhecida por expor casos de corrupção e injustiça. A matéria foi ao ar numa quinta-feira à noite, no principal telejornal da cidade.
Empresário abre as portas de casa e do coração para a família em dificuldade, dizia a manchete. A reportagem mostrava Caio, Gabi e Marina em casa, contando naturalmente como se conheceram. Gabi falou sobre a viuvez, as dificuldades de criar uma filha sozinha, os plantões que se estendiam madrugada adentro. Marina, com a espontaneidade de sempre, explicou como o tio Caio havia aparecido numa noite de chuva e se tornado família. Caio foi direto sobre sua infertilidade, sobre o divórcio, sobre como encontrar Gabi e Marina havia dado novo sentido à sua vida. Não estou tentando comprar uma família, ele disse olhando diretamente para a câmera. Encontrei uma família que me aceitou como eu sou. A reação foi imediata e devastadora, mas não da forma que esperavam. Na sexta-feira de manhã, o telefone de Caio não parava de tocar. Clientes, sócios, funcionários, todos querendo entender a situação. Alguns ofereceram apoio, outros expressaram preocupação sobre a exposição desnecessária. Mas o que mais o chocou foram as ligações de pessoas completamente desconhecidas. Senhor Caio, disse uma voz feminina ao telefone. Meu nome é Patrícia, sou enfermeira no Hospital das Clínicas. Trabalho com a Gabriela há 3 anos. Queria que soubesse que ela é a pessoa mais dedicada que conheço. Se alguém merece felicidade, é ela, tio Caio. E uma criança gritou quando ele atendeu outra ligação. Sou amiguinha da Marina na escola. Minha mãe disse que você é legal. Marina sempre falava de você, mesmo quando você tinha sumido. Mas nem tudo foi positivo. Renato havia acelerado suas ações. Na segunda-feira, uma intimação chegou às mãos de Gabi. Audiência de guarda marcada para a semana seguinte, com pedido de tutela emergencial, alegando exposição inadequada de menor na mídia e ambiente familiar instável. Ele está usando nossa transparência contra nós, Gabi disse durante um encontro emergencial no escritório de Helena. Era esperado, a advogada respondeu. Mas também recebemos algo inesperado. Helena abriu um envelope que havia chegado naquela manhã. Dentro havia fotos, documentos e uma carta assinada por alguém identificado apenas como ex-funcionário preocupado. Alguém que trabalhou para as empresas do Renato decidiu quebrar o silêncio. Temos evidências concretas de superfaturamento, desvio de verba pública e... Ela pausou dramaticamente. Registros de como ele planejou usar o dinheiro do seguro de vida para cobrir os buracos financeiros. Caio olhou os documentos. Isso muda tudo? Isso muda tudo. Mas temos apenas 5 dias para preparar a defesa e o contra-ataque. Gabi estava pálida. E se não conseguirmos? Vamos conseguir, Caio disse pegando a mão dela. Temos a verdade do nosso lado agora. Naquela noite, enquanto ajudava Marina com a lição de casa, no apartamento dela, algo que havia se tornado rotina nas últimas semanas, Caio percebeu que a menina estava mais quieta que o normal. O que está pensando, pequena? Estou pensando que às vezes as pessoas ficam bravas quando outras pessoas são felizes, ela disse, colorindo um desenho com concentração excessiva. Por quê? Porque elas não são felizes também. E acham que não é justo. A sabedoria da criança o surpreendeu mais uma vez. E o que você acha que devemos fazer? Marina parou de colorir e o olhou seriamente. Continuar sendo felizes mesmo assim. E torcer para elas encontrarem a felicidade delas também. Caio sorriu, percebendo que, independentemente do resultado da audiência, Marina já havia aprendido a lição mais importante de todas, que o amor verdadeiro não se deixa abalar pelas circunstâncias externas. Agora, eles só precisavam provar isso para um juiz. A audiência estava marcada para uma terça-feira de manhã no Fórum Central. Caio chegou cedo, vestindo seu melhor terno, mas sentindo-se como se estivesse indo para o próprio julgamento. Em certo sentido, estava. Não apenas o futuro de Marina estava em jogo, mas também o futuro da família que haviam construído juntos. Gabi já estava no corredor, conversando baixo com Helena. Vestia um conjunto simples, mas elegante, os cabelos presos,
postura ereta apesar da tensão visível. Marina não estava presente. Helena havia conseguido que a audiência fosse conduzida sem a presença da criança, evitando traumatizá-la mais. Como você está? Caio perguntou, aproximando-se de Gabi. Apavorada. Ela respondeu honestamente. E você? Igual. Renato chegou poucos minutos depois, acompanhado de um advogado caro e duas pessoas que Caio não reconheceu. Provavelmente testemunhas. Era um homem na casa dos 40, bem vestido, com um sorriso confiante que não chegava aos olhos. Quando viu Caio, seu olhar se endureceu. Então este é o famoso benfeitor, Renato disse alto o suficiente para todos ouvirem. Deve ser reconfortante poder comprar uma família pronta. Helena segurou o braço de Caio quando ele deu um passo à frente. Mas não, ela sussurrou. É exatamente isso que ele quer. A audiência começou com Renato apresentando seus argumentos. Falou sobre instabilidade emocional de Gabi, sobre a influência inadequada de um homem desconhecido na vida de Marina, sobre como uma criança não deveria ser exposta a relacionamentos financeiros disfarçados de afeto. Suas testemunhas eram vizinhos que haviam sido convencidos a falar sobre os estranhos horários de Gabi, sobre as visitas de homens ricos ao prédio, sobre como Marina havia mudado desde que esse homem apareceu em sua vida. Caio sentiu raiva crescer a cada palavra distorcida, a cada meia-verdade apresentada como fato. Quando chegou a vez de Helena, ela se levantou com calma. Meritíssima, ela começou. O que vimos aqui hoje foi uma masterclass em manipulação de fatos para servir interesses pessoais. Ela apresentou as evidências financeiras contra Renato, os documentos que o ex-funcionário havia fornecido, mostrando desvios, superfaturamento, contas em atraso. Depois, chamou suas próprias testemunhas. Patrícia, a enfermeira que havia ligado para Caio, falou sobre a dedicação de Gabi como profissional e mãe. Em 3 anos trabalhando com ela, nunca vi Gabriela colocar qualquer coisa antes do bem-estar da Marina. Ela é mãe, primeiro, tudo mais, depois. Gilmar testemunhou sobre o caráter de Caio, sobre como o havia visto se transformar positivamente desde que conhecera Gabi e Marina. O Sr. Caio sempre foi um bom patrão, mas desde que essas duas pessoas entraram na vida dele, ele virou uma pessoa mais humana, mais feliz. O momento decisivo veio quando Helena reproduziu uma gravação legalmente obtida de Renato conversando com um investidor, onde admitia que precisava do dinheiro do seguro de qualquer jeito para cobrir os problemas de suas empresas. O rosto de Renato mudou completamente. O sorriso confiante desapareceu, substituído por pânico mal disfarçado. Meritíssima, Helena concluiu. Este processo nunca foi sobre o bem-estar de Marina. Foi sobre um homem desesperado, tentando usar uma criança inocente para resolver seus problemas financeiros. Quando a juíza se retirou para deliberar, o silêncio no corredor foi pesado. Gabi segurou a mão de Caio, ambos sabendo que os próximos minutos definiriam tudo. Independentemente do que acontecer, Caio sussurrou, nós somos família. Um papel não muda isso. Eu sei, Gabi respondeu. Mas seria bom se o papel concordasse conosco. A deliberação durou 2 horas, que pareceram 2 eternidades. Caio e Gabi caminharam pelo corredor do fórum, beberam café ruim da máquina, tentaram conversar sobre qualquer coisa que não fosse a decisão que estava sendo tomada a poucos metros dali. Renato havia desaparecido com seus advogados, provavelmente tentando elaborar estratégias de dano. Gabi, Caio disse durante uma das voltas pelo corredor, preciso te falar uma coisa. Agora. Especialmente agora. Ele parou de andar e se virou para ela. Estes últimos meses me ensinaram algo que eu não sabia sobre mim mesmo. Caio, me deixa falar. Ele pegou as mãos dela. Eu sempre achei que a infertilidade havia me quebrado, me tornado incompleto.
que eu nunca poderia ter uma família de verdade. Mas vocês duas me mostraram que família não tem a ver com DNA ou planos. Tem a ver com escolha. Escolher estar presente, escolher cuidar, escolher amar mesmo quando é difícil. Gabi tinha lágrimas nos olhos. Caio, eu escolho vocês, ele disse simplesmente. Não importa o que a juíza decidir. Eu escolho vocês todos os dias pelo resto da minha vida se me deixarem. Claro que te deixamos, ela sussurrou. Você é nossa família há muito tempo, só estava demorando para admitir. Foi quando Helena apareceu no corredor. Eles estão voltando. O coração de Caio disparou. Eles seguiram a advogada de volta à sala de audiências, onde a juíza, uma mulher séria na casa dos 50, retomou seu lugar com uma expressão indecifável. Após analisar cuidadosamente todas as evidências apresentadas, ela começou. Algumas questões ficaram muito claras para este tribunal. Caio sentiu a mão de Gabi tremer na sua. Primeiro, as alegações de instabilidade financeira e emocional da requerida, Gabriela Silva, não encontram respaldo nas evidências. Pelo contrário, as testemunhas confirmam que se trata de uma mãe dedicada, profissional competente e pessoa íntegra. Um suspiro de alívio quase inaudível escapou de Gabi. Segundo, as preocupações sobre a influência do Sr. Caio Ribeiro na vida da menor não procedem. As evidências mostram uma relação saudável, baseada em afeto genuíno e cuidado mútuo. Renato se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Terceiro, e mais importante, as evidências apresentadas pela defesa demonstram que as motivações do requerente, Sr. Renato Silva, não são o bem-estar da menor, mas interesses financeiros pessoais relacionados ao seguro de vida do falecido pai da criança. A voz da juíza se endureceu. Este tribunal considera gravíssima a tentativa de usar uma criança como instrumento para resolver problemas financeiros adultos. Tal comportamento é não apenas moralmente reprovável, mas potencialmente criminoso. Caio sentiu as pernas ficarem fracas de alívio. Portanto, este tribunal indefere completamente o pedido de transferência de guarda. A menor Marina Silva continuará sob os cuidados de sua mãe, Gabriela Silva, onde claramente se encontra em ambiente seguro, amoroso e estável. A juíza fez uma pausa, olhando diretamente para Renato. Além disso, determino que o Ministério Público investigue as alegações de fraude financeira apresentadas contra o requerente. Quando ela bateu o martelo, Gabi desabou em lágrimas. Caio a envolveu em um abraço, sentindo como se pudesse respirar completamente pela primeira vez em meses. Helena sorria abertamente. Uma vitória completa era rara em casos assim complexos. Renato saiu da sala rapidamente, evitando contato visual, seguido por seus advogados que sussurravam urgentemente entre si. Acabou. Gabi sussurrou contra o peito de Caio. Realmente acabou. Acabou a parte difícil, ele concordou. Agora começa a parte boa. Do lado de fora do fórum, sob o sol forte de uma tarde de abril, os três se abraçaram longamente. Helena se despediu com um sorriso, prometendo cuidar dos papéis finais. Vamos buscar Marina, Gabi disse. Ela está na escola. Deve estar ansiosa. Vamos para casa, Caio concordou. E percebeu que pela primeira vez em muito tempo, ele realmente sabia onde ficava seu lar. 3 semanas depois da audiência, Caio estava no quintal da casa em Alphaville montando um balanço. Não o tipo caro e elaborado que uma decoradora teria escolhido, mas um simples, de madeira, que Marina havia visto em um parque e pedido. Suas mãos, mais acostumadas a assinar contratos do que usar ferramentas, lutavam com os parafusos, mas ele estava determinado a fazer sozinho. Precisa de ajuda? Gabi perguntou, aproximando-se com 2 xícaras de café. Estou conseguindo, ele mentiu, lutando com uma peça que claramente estava de cabeça para baixo. Gabi riu, colocando as xícaras no chão e sentando-se na grama ao lado dele. Você sabe que podemos chamar alguém para fazer isso, né?
Sei, mas quero fazer eu mesmo. Elas haviam se mudado para a casa dele 2 semanas atrás. Não foi uma decisão dramática ou romântica, mas prática. O apartamento de Gabi era pequeno. Marina precisava de espaço para brincar. E todos já passavam a maior parte do tempo juntos mesmo. A mudança aconteceu gradualmente. Primeiro algumas roupas, depois brinquedos, até que um dia Caio percebeu que a casa finalmente parecia um lar. Marina está adorando a escola nova. Gabi comentou, observando-o girar uma peça para o lado certo. E você, está se adaptando bem ao novo hospital? Gabi havia aceitado uma proposta de trabalho em uma clínica particular, com horários melhores e menos plantões noturnos. Caio havia ajudado com os contatos, mas a decisão de contratá-la foi puramente baseada em mérito, algo que o supervisor fez questão de deixar claro. Ainda estou me acostumando com ter fins de semana livres, ela admitiu. Mas Marina está feliz e isso é o que importa. E você, está feliz? Gabi o observou por um momento, vendo a concentração com que ele trabalhava no balanço. As marcas de tinta branca em suas mãos caras, a forma como havia se transformado nos últimos meses. Mais feliz do que pensei que seria possível depois do acidente. Ela disse simplesmente, eles trabalharam juntos por mais 1 hora, Gabi segurando peças enquanto Caio as fixava. Não falaram muito, mas havia uma paz no silêncio compartilhado, uma intimidade doméstica que nenhum dos dois havia experimentado antes. Marina chegou da escola correndo, a mochila balançando nas costas, os cabelos escapando do rabo de cavalo. Tio Caio, tá pronto? Posso usar? Ainda não, pequena. Preciso testar a segurança primeiro. Eu testo. Ela ofereceu imediatamente. De jeito nenhum. Eu testo primeiro. Caio se sentou cautelosamente no balanço, que rangeu, mas aguentou seu peso. Marina bateu palmas. Gabi riu da expressão séria dele testando cada movimento. Agora pode, ele disse, saindo do balanço. Marina correu e se jogou no balanço com a alegria desenfreada que só as crianças têm. Empurra, tio Caio, bem alto! Enquanto empurrava o balanço, ouvindo os risos de Marina ecoarem pelo jardim, Caio sentiu uma paz profunda se estabelecer em seu peito. Não era a paz da ausência de problemas, mas a paz de saber que qualquer que fosse o problema que surgisse, eles enfrentariam juntos. Sabe o que descobri? Ele disse para Gabi, que observava a cena com um sorriso suave. O quê? O que felicidade não é a ausência de dificuldades. É ter pessoas certas ao seu lado quando as dificuldades aparecem. Gabi se aproximou dele, colocando a mão em seu braço. Essa foi a coisa mais sábia que você já disse. Marina que me ensinou. Mais alto, tio Caio! Marina gritou, interrompendo o momento. Mais alto não, senão você voa. Ele respondeu, mas deu mais um empurrão. E se eu voar, você me pega? Bi, sempre, Caio prometeu. E quis dizer isso para além do balanço, para além daquele momento, para toda a vida que estava construindo com elas. Quando o sol começou a se pôr, Marina finalmente cansou do balanço. Eles entraram juntos para preparar o jantar, uma rotina que havia se estabelecido naturalmente, cada um com suas tarefas, trabalhando em harmonia. Naquela noite, depois que Marina foi dormir, Caio e Gabi sentaram no sofá da sala que já não parecia grande demais. Caio, Gabi disse aninhando-se em seus braços, obrigada. Por quê? Mafé, por nos encontrar naquela noite de chuva, por não ter desistido, por ter lutado por nós. Obrigado eu, ele respondeu, beijando o topo da cabeça dela, por terem me salvado. 1 ano depois, na véspera do Natal que havia mudado tudo, Caio estava na cozinha preparando o mesmo sanduíche que Gabi havia feito naquela primeira noite. Mas desta vez não estava sozinho. Marina estava sentada no balcão, balançando as pernas e contando sobre a apresentação de fim de ano na escola, enquanto Gabi terminava de arrumar as últimas decorações da árvore de Natal. Tio Caio, você lembra quando eu perguntei, cadê seus filhos? E Marina disse de repente, fazendo Caio parar de cortar o pão. Lembro. Agora você tem filha, eu.
A simplicidade da declaração o atingiu em cheio. É verdade. Agora eu tenho você e eu tenho pai de novo. Não igual ao que eu não lembro, mas pai do mesmo jeito. Gabi apareceu na porta da cozinha nesse momento, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Nos últimos meses, Marina havia começado a chamar Caio de pai espontaneamente, sem cerimônias ou conversas sérias sobre o assunto. Simplesmente aconteceu da mesma forma natural que eles se tornaram família. A árvore está pronta, Gabi anunciou. E este ano tem uma novidade embaixo dela. Marina saltou do balcão e correu para a sala, seguida por Caio e Gabi. A árvore estava iluminada, mas debaixo dela havia apenas um envelope simples, sem embrulho. O que é? E Marina perguntou pegando o envelope. Abre e vê, Gabi disse, trocando um olhar significativo com Caio. Marina rasgou o envelope com a impaciência das crianças. Dentro havia um documento oficial que ela ainda não sabia ler completamente. Mas Gabi se ajoelhou ao lado dela para explicar. É um papel que diz que o Caio quer ser oficialmente seu pai. Se você quiser, claro. Marina olhou do papel para Caio, depois para Gabi, processando a informação. Mas ele já é meu pai, ela disse confusa. No coração, sim, Gabi explicou pacientemente. Mas este papel faz com que seja oficial, para todo mundo. E eu posso chamar ele de papai em vez de pai? Caio se ajoelhou também, ficando na altura dela. Pode me chamar do que você quiser, pequena. Marina estudou o documento por mais um momento, depois olhou para ele com seriedade. Se você for meu papai oficial, não pode mais sumir. Nunca mais vou sumir. Nem se brigar com a mamãe. Nem se brigar com a mamãe. Nem se ficar com medo de alguma coisa. Nem se ficar com medo de alguma coisa. Marina assentiu, satisfeita. Então tá bom. Você pode ser meu papai oficial. Ela se jogou nos braços de Caio, que a ergueu do chão num abraço apertado. Por cima da cabeça da menina, ele olhou para Gabi, que chorava abertamente agora. Feliz Natal, ela sussurrou. Feliz Natal, ele respondeu. Mais tarde, naquela noite, depois que Marina foi dormir abraçada ao documento de adoção, como se fosse um brinquedo novo, Caio e Gabi sentaram no sofá onde tudo havia começado um ano antes. Sabe o que é engraçado? Gabi disse, encostada no ombro dele. O quê? Um ano atrás, eu estava desesperada procurando abrigo da chuva. Nunca imaginei que encontraria um lar. E eu estava convencido de que passaria o resto da vida sozinho. E agora? Caio olhou ao redor da sala. Os brinquedos de Marina espalhados, as fotos deles três nas estantes, o balanço visível pela janela do jardim. A casa que um dia foi um mausoléu de luxo estava viva, bagunçada, cheia de amor. Agora eu sei que família não tem a ver com planos ou DNA, ele disse. Tem a ver com escolher estar presente todos os dias, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. E você escolhe estar presente? Todo dia pelo resto da minha vida. Gabi levantou o rosto para olhá-lo. Eu também escolho você, Caio. Nós duas escolhemos você. Quando se beijaram, foi com a certeza de quem encontrou seu lugar no mundo. Não por acaso, não por conveniência, mas por uma escolha consciente e diária de amar e ser amado. Do lado de fora, começou a chover. A mesma chuva fina de dezembro que havia trazido Gabi e Marina até sua porta um ano atrás. Mas agora, o som da chuva não era solitário. Era a música de fundo para uma família que havia se encontrado na tempestade e decidido enfrentar todas as outras juntas. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.